Chapecó Notícias. Oito e 8, de volta aqui com o nosso Chapecó Notícias nas ondas do rádio, né? No AM 1330, no radiochapecó.com.br. Também estamos lá no nosso aplicativo no Google Play. E, dando sequência ao programa, a gente fala agora sobre eleições 2016, né? A gente está aqui, né, desde o domingo, após as 5 da tarde, acompanhando a apuração, repercutindo o resultado, e vamos voltar a falar nesta manhã de quarta-feira também. Tempo é bom, temperatura em 18 graus e 1/10. Nosso convidado hoje é o vereador reeleito Cleiton Fossar. Tudo bem, Fossar? Bom dia. Bom dia, Fábio Chardon. Meus cumprimentos a toda a equipe da Rádio Chapecó, a Jéssica que está operando aí aqui nesse momento. Cumprimentar minha assessora Ana Paula, o Bruno Pacedori, meu colega advogado Caio, que me acompanha aqui no programa, e especialmente todos os chapecoenses que exerceram a democracia no último domingo e que agora tem que continuar exercendo, fiscalizando e cobrando dos políticos eleitos, né, Fábio? Pois é. De que forma o senhor avalia esta eleição de 2016? E vamos começar aqui pela eleição legislativa, né? Já que o senhor foi reeleito vereador, né? Eleito que foi lá em 2012, ainda pelo Partido dos Trabalhadores, né? E aí houve uma troca e depois agora a reeleição pelo PMDB nesse ano de 2016. Ficou dentro do esperado, Fossar, na tua visão aí? De que forma você avalia a tua campanha? Bom, Fábio, vale lembrar que eu fiquei em 8º lugar nessa eleição. É bom que se diga que fui o vereador mais votado da história do PMDB, aqui de Chapecó. Estaria eleito em qualquer uma das chapas dos partidos criados. E felizmente, me elegi sem ter a máquina pública do meu lado. Foram 2.919 votos, né? Então, eu faço uma leitura totalmente positiva, porque ser vereador de oposição, recebendo críticas infundadas de que vereador de oposição não ajuda a cidade, para mim isso é uma hipocrisia tamanha, que as urnas provaram que isso não é real. Porque eu fiz uma oposição nos últimos 3 anos e meio, né, que vou fechar 4 anos agora em dezembro, defendendo a minha cidade, defendendo a Chapecó, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu decidi morar, decidi viver minha vida profissional. Foi esse o grande objetivo de entrar na política, né, de defender a minha cidade e defender meu povo. E nesses 4 anos sendo vereador de oposição, eu atuei desta forma. Né? Estive aqui várias vezes no programa da Chapecó falando das minhas pautas que vão na linha da moralidade pública, da eficiência da gestão pública, da defesa da ética na política, do combate e principalmente da transparência e do diálogo com a população. Foi desta forma que nós nos consolidamos o vereador mais votado da oposição de Chapecó, e as urnas provam isso, né? Então eu faço uma avaliação muito positiva, porque eu fiz uma campanha limpa, uma campanha justa. Os meus eleitores, desculpa que a minha voz está, os meus eleitores sabem qual é o papel que o vereador tem. Eu não fiz nenhuma proposta mirabolante, uma proposta de outro planeta, né? Até porque eu sempre defendi que o vereador tem que viver a cidade, o interesse local, né? Não trouxe para cá pautas que são de responsabilidade exclusiva de deputados federais, deputados estaduais, ou seja, me coloquei no devido lugar e ainda, nesse devido lugar, avançamos em pautas importantes, como a lei de inovação, fiscalização de ISS bancário, defendendo a nossa cidade. E, contrapartida, defendendo a transparência. Né? Como eu falei antes, ser o vereador de oposição mais votado, sem ter a máquina, sem ter o poder de adiantar exames, sem o poder de instalar postos de energia elétrica, sem o poder de furar fila de cirurgias, isso é difícil, Fábio Chardon. E eu provei que ainda Chapecó possui pessoas que querem uma política no campo da honestidade, no campo da ética, que a estrutura pública esteja a favor de todos e não de alguns para beneficiar apenas alguns. Né? E deixando muito claro, né, e falo isso de boca cheia, eu gostaria e faço a seguinte provocação: se todos os candidatos
que tinham a máquina pública, que tinham filhos nomeados na prefeitura, que tinham cargos comissionados nos seus números, mais de 10, mais de 20, que a gente não sabe, né? Se tire a estrutura desses candidatos e venham nos enfrentar. Venham enfrentar no debate, venham nos enfrentar na proposta, venham nos enfrentar no currículo, venham nos enfrentar junto à população. Tire a estrutura deles e manda vir enfrentar. Estou sempre à disposição. Nunca fugi de nenhum debate, né? E eu vou provar isso para a população, que não fugi de nenhum debate, por mais 4 anos, defendendo a minha cidade, fazendo um mandato propositivo, um mandato construtivo, um mandato que com certeza quero que faça entrar para a história de Chapecó, deixando um legado de que um vereador não é só para discutir nome de rua e defender e indicar lombadas. O vereador é para discutir matrizes econômicas, é para discutir uma educação de qualidade em horários alternativos que atenda o trabalhador do comércio e da agroindústria, é para discutir o distrito industrial lá do São Pedro, é para discutir a ampliação da saúde no distrito Marechal Bormann até as 22 horas, é para discutir um ambulatório emergencial na região da IFAP, ou seja, o vereador é para discutir temas grandes do tamanho da cidade de Chapecó, que é grande, né? E do tamanho do coração dos chapecoenses também, que é muito grande. Você fez quantos votos há 4 anos atrás? Fiz 1.772, e gosto de dizer, fiz 1.772 sem possuir cargo público, porque eu sou advogado, sou professor universitário, não possuía cargo e não possuía cargos comissionados, ou seja, tinha um movimento de pessoas movimentos de pessoas com ética, movimentos com pessoas com honestidade, que é um movimento que é composto por pequenos empresários, por profissionais liberais, por professores, por servidores públicos ligados à Polícia Civil, Polícia Militar. Desculpa. Criamos um movimento e fizemos uma campanha com base nesses princípios e conseguimos a vitória lá 4 anos atrás, né? Não dependemos da sigla partidária, pelo contrário, já disse que eu me elegeria em qualquer uma das chapas, né? Mas hoje eu me encontro no PMDB, o qual me deu toda a liberdade de construir a renovação nesse partido, né? Pois é, sabe que lá nos 45, já nos acréscimos, né? Naquele último dia das convenções, ainda havia uma indefinição, né? Se o PMDB ia só com seus candidatos, se o PCdoB, né, iria compor na chapa para vereador, né, porque ficou aquela indefinição, inclusive, com relação à majoritária, né? Mas depois houve um entendimento, mas dali em diante houve uma união dentro dessa coligação dos partidos? Eu digo para ti, Fábio, que teve muita fofoca naquele período, né? E aí as fofocas viraram notícias. Mas havia uma indefinição naquele último dia ainda, né? Olha, tinha fofocas que viraram notícias, né? Havia diálogos e havia propostas. Nós entendíamos que 2 chapas de vereadores teria mais pessoas na rua. Então essa era a estratégia, né? E aí vinha, eu falo fofoca porque não era uma informação real. E até que nós decidimos em unir forças e juntar as 2 chapas de vereadores, no quais eu quero ter a oportunidade de cumprimentá-lo todos meus colegas que enfrentaram esse pleito eleitoral da chapa do PMDB e do PCdoB, né? Inclusive dar uma saudação especial para o Valduga e para o professor Gilberto, que tiveram a missão aí de tentar apresentar uma proposta nova para a cidade, mas eu respeito a democracia. Você pegou a campanha passada bem diferente dessa nova forma de fazer campanha, né? Porque na eleição passada os vereadores apareciam mais, né? O horário eleitoral obrigatório era diferente. Esse ano os vereadores quase não apareceram, né? Nessa campanha no rádio e na TV. A não ser em algumas inserções. O que mudou na prática, você que viveu essas 2 situações? Olha, na verdade, eu acho que a redução do tempo para a campanha penalizou a renovação na política. Eu tenho tranquilidade de fazer isso, de fazer essa análise. E contribuiu com aquelas lideranças que possuíam uma atuação mais proativa, uma relação também de atuação maior na cidade, né? Acredito que esse prazo deveria pelo menos aumentar, se transformar em 60 dias. Acho que na prática, eu senti isso na prática, né? O programa de TV e rádio, eu acho que também deveria ser concentrado. Eu acho que um dia de prefeito e um dia de vereador. Se os poderes são independentes, são iguais, devem ter o mesmo tratamento. E nós não tivemos um tratamento pela lei eleitoral nos programas eleitorais da TV e de rádio da mesma forma que tiveram o Poder Executivo. Eu acho que aí nós precisamos ajustar
houve um desequilíbrio, né, nesse sentido, né? E agora, eu, mesmo tendo programa de TV ou não, o meu mandato é pautado por relação com pessoas, com lideranças, né? Com o pé na comunidade. E eu, mesmo se eu não tivesse programa de TV, eu acho que o meu processo eleitoral ia ser tranquilo. Pois é. Agora nós vimos aí uma campanha bem diferente, né? Bom, partidos políticos sofreram, né? Alguns mais, outros menos, né? O PT, creio que foi o mais que sofreu uma diminuição maior, né? E todos os escândalos nacionais, isso aí também repercutiu na eleição municipal, né? Olha, que você vê nesse sentido? Eu faço uma análise do seguinte sentido. Primeiro, eu acho que a nível local, e essa é uma posição que todos os meus colegas dos partidos sabem, né? Eu acho que, primeiro, a oposição não conseguiu se unificar, né? Esse foi o primeiro ponto. Não conseguiu se unificar, eu acredito que a militância também não se empolgou, as lideranças políticas que gostariam de ter uma alternativa não se empolgaram. Aí, dividida, não conseguiu passar a mensagem para a população da alternativa, né? Aí não conseguiu transmitir, né, essa mensagem. De outro norte, nós tínhamos toda uma estrutura pública à disposição da outra chapa, né? E somado a isso, o cenário nacional, né? O cenário nacional de que Lava Jato, toda a crise econômica, né? E aí eu acredito que o eleitor chapecoense votou principalmente escolhendo o que ele não quer, né? O que ele não desejava administrar. E por falta de opção, uma opção de alternativa mesmo, decidiu ter uma continuidade, na qual eu já digo, respeito, né? Mas eu faço essa leitura, a leitura de quem viveu a cidade e sentiu que a cidade gostaria de algo diferente. Mas diante de não ter algo diferente, né, diante de todo esse cenário nacional, optou pela continuidade, no qual eu devo respeitar. Mas, bom, você acredita que se houvesse um quarto candidato, a situação seria bem outra? Não, eu acho que não seria. Ou um outro nome, não sei. Olha, agora fazer é difícil falar, né? O que eu senti é que Chapecó gostaria de ter algo novo. Algo novo, algo que não fosse repetecos, né, na política, né? E diante da falta de alternativa, e diante da crise política, da crise econômica, né, e devido à oposição de chapecoense não conseguir se unificar e não conseguir também passar a mensagem em seus programas eleitorais, né, e pela escassez da estrutura pública, da estrutura partidária, eu acho que não conseguiu passar o recado para o chapecoense. E o chapecoense gosta de coisa segura. Eu senti que o chapecoense quer coisas seguras. E para ter coisas seguras, eles escolheram continuar com o governo, né, que agora vai para 16 anos, e espero que em 16 anos eles consigam dar as respostas que eles não deram nos últimos 12. Agora, essa eleição de 21 vereadores, a situação fazendo 16, foi devido à máquina que você disse? Não. Tira a máquina deles. Tira os cargos comissionados deles, Fábio. Tira o poder de dar ordem na estrutura pública. Tira isso e manda vir. E manda vir com uma disputa. Eu tenho certeza que uma disputa no campo das ideias, uma disputa no campo de conhecer a cidade, de conhecer e diagnosticar e encaminhar os problemas enquanto vereador da cidade, eu não tenho medo nenhum ali, né? Agora, tira a estrutura deles e manda vir no peito e na raça, né? Só para tu ver. Hoje eu sou um defensor da transparência na saúde desde o início do meu mandato. No início do meu mandato, lá em 2013, eu fui pelas madrugadas no posto de saúde e identifiquei inúmeras filas, né? E fiz um vídeo, está lá na internet, e a partir dali comecei a fazer uma atuação incisiva na saúde por transparência. Porque eu acho uma tremenda injustiça o fura-fila. Eu acho que somente deve se furar fila quando é um caso de emergência e urgência, porque todos devem ter na saúde tratamento igual. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa que está há um ano aguardando uma ressonância magnética. Ou seja, não há transparência. E para mim o princípio da transparência é o primeiro de um gestor que queira combater a corrupção. Quando você não tem transparência, para mim tem corrupção, né? Eu não tenho dúvidas disso, né? E uso a minha imunidade parlamentar aqui para dizer isso, né? Então, nesse sentido, que eu sou muito tranquilo em afirmar, tira a estrutura. Tira o poder.
tira o poder e manda vir na proposta, manda vir caminhar na rua, manda vir dialogar. Eu conversei com visitei mais de 200 empresas e conversei com nas 200 empresas com todos os colaboradores, todos os trabalhadores, conversei com lideranças comunitárias, com os lideranças de setores, lá dos advogados, lá das universidades, e fui lá defendendo uma cidade mais justa no papel que o vereador deve exercer. Não prometi, o vereador prometer que vai construir um hospital, isso aí é brincar com a inteligência da população. O vereador não pode prometer isso, que ele não é o poder executivo. Ou seja, nesse sentido, eu acho que a estrutura pública desequilibra, sim, o pleito eleitoral. Né? E só quem sente na pele, quem vê diariamente no processo eleitoral pode falar isso. E vou dizer, vou mais longe, eu quero reconhecer o belo trabalho que a Justiça Eleitoral faz. Né? Na apuração dos votos, na agilidade que tem, mas os mecanismos de fiscalização devem ser ampliados. Os mecanismos de fiscalização da Justiça Eleitoral devem ser mais ágeis, né? A fim de combater isso, né? A fim de combater esse desequilíbrio. Senão, infelizmente, não vai ter renovação na política. Né? Não vai ter renovação na política e vão se perpetuar muito mais no poder. Estou recebendo aqui, a gente vai ouvindo também a nossa audiência, né, e repercutindo aqui as entrevistas. Onde é que está aqui? José Pires pergunta: vereador está receoso por algum edil eleito? Edil, para quem não sabe, é vereador, né? Porque o vereador reclama tanto dos pares concorrentes, ao invés de concentrar a atenção por Chapecó, uma vez agora reeleito, é vereador de todos os chapecoenses, não apenas dos 2.000 e tantos votantes. A população precisa, prefere resultados e não apenas reclamações. Qualquer vereador está em pé de igualdade, por isso o povo está acima dos interesses partidários. Ou o vereador não percebeu o resultado das urnas? Pergunta aqui, como é que é o nome? José Pires. Eu acho que o José Pires, cumprimentar ele, né? Eu acho que ele não escutou todo o programa, porque eu acabei de falar no sentido que nosso mandato de oposição foi responsável, né? Nós atuamos em defesa de Chapecó. E é por isso que eu fui o vereador mais votado da oposição. As urnas disseram isso, eu fiz essa leitura assim, toda tranquilidade. Né? Atuei quando foi para aprovar a lei de inovação, nós aprovamos com umas emendas deste vereador. Quando foi para ajudar a prefeitura a aumentar a arrecadação em mais de 8 milhões de reais na fiscalização do ISS bancário, foi a propositura deste vereador. Ou seja, eu atuo de forma responsável, de forma construtiva. Eu não sou um político em época de eleição. Né? E os meus eleitores também não são eleitores em período eleitoral. Né? São eleitores que cobram trabalho. Tanto que eu faço, e a seguinte provocação para o José, de forma sadia, José, de forma muito sadia. Pesquisa, coloca no Google, vai na internet e verifica o trabalho de todos os 21 vereadores e compare com o nosso, com o mandato do Cleito Fossato. Tenho certeza que o senhor vai se surpreender pelo número de temas do tamanho que Chapecó está no nosso mandato. Então, eu convido a Vossa Excelência, vamos tomar um café, vamos conversar, e aí quero te mostrar a atuação do nosso mandato. Uma atuação grande, uma atuação que pensa Chapecó para o futuro, uma atuação que quer uma Chapecó melhor para todos e não para alguns, e que deseja mais inclusão do ponto de vista de desenvolvimento econômico e também social. Bom, nós temos aqui, deixa eu só abrir aqui, quem sabe, para combater o uso da máquina, o vereador poderia defender projeto de lei no Legislativo só para ser reeleito uma vez, igual no Executivo? Complementa aqui o nosso ouvinte. Olha, olha, é uma proposta fantástica, né? Eu acho que eu tenho uma proposta e defendo que eu acho que os mandatos, tanto no Legislativo como no Executivo, deveriam ser apenas de 6 anos. Apenas de 6 anos. Né? Então, para isso, eu acho que é uma proposta que eu defendo que a reforma política venha nesse sentido. Né? Foi a minha última candidatura a vereador de Chapecó. Eu também acho que se perpetuar no poder não é sadio, né? É a minha primeira reeleição, minha última eleição para vereador. Acho que o partido agora vai ser renovado, o PMDB vai ser fortalecido e vai sair novas lideranças desse partido para contribuir com a cidade. Renovação faz muito bem. Então, fica tranquilo que é a minha primeira reeleição, né? Vou honrar todos os votos, né? Já disse, se as pessoas não gostassem também de reeleição, não votariam nos candidatos, né? Então, eu estou recebendo aí uma votação expressiva, né? E me coloca com a responsabilidade ainda maior de ser um vereador ainda melhor do que os últimos 4 anos. Muito bem, já está complementando aqui, diz que agora você ganhou o respeito dele, falando aí sobre essa questão aí
da reeleição dos 6 anos. Obrigado. Mas essa questão aí não vai mudar, né? Não, mas, Logo, Fábio, né? não, eu quero falar para as pessoas, tanto para todos que estão participando, o Cleiton Fossá é isso, é sincero. Eu não vou fazer discurso demagogo, não vou fazer discurso me preocupando em ofender alguém. Não, eu sou vereador para falar. O parlamento vem de falar. A minha principal ferramenta é falar, né, é se posicionar. Então eu não tenho problema nenhum em discutir temas, em qualquer temas, né? Eu vou mais longe, eu passei o processo eleitoral inteiro fazendo o meu trabalho, visitando, defendendo minhas propostas, levando meu material, difundindo princípios de honestidade, ética e demonstrando qual é o papel real do vereador, né? Agora, e o papel real do vereador é ficar na Câmara de Vereadores. Também é outra proposta que eu defendo. O vereador foi eleito para ser vereador, não foi eleito para ser secretário, né? E os suplentes também tentaram, não conseguiram, agora vão querer uma boquinha. Vão querer uma boquinha no Poder Executivo, né? Vai fazer o quê? Essa é a regra, né? Essa é a regra. Eu respeito, mas divirjo. Eu respeito, mas discordo, né? Vou mais longe, passei o processo eleitoral sendo acusado de golpistas, né? Eu vou falar para quem me acusou de golpistas que vem fazer um debate aqui na rádio, vamos ver quem que é o golpista. Vem aqui falar da minha história em Chapecó, vem falar que o Cleiton Fossá não defende direitos dos trabalhadores, que o Cleiton Fossá não defende democracia. Vamos fazer um debate aqui na rádio de Franco, com quem me acusou de ser golpista, e aí eu vou mostrar a atuação que eu tenho em defesa de Chapecó, em defesa do povo chapecoense, né, e aí as pessoas vão ficar escancarado quem são os golpistas. Para mim, golpistas são aqueles que só querem mandato. Golpistas são aqueles que só querem se perpetuar no poder. Golpistas são aqueles que não aceitam coligações para garantir o seu reduto eleitoral. Para mim, isso é projeto de poder, não é projeto de cidade. É esse sentido que eu vou, nesses 4 anos e meio, discutir. Através do PMDB, que é um partido que se renova em Chapecó, é um partido que quer construir algo novo, construir as reais alternativas para daqui a 2 anos o PMDB ter um candidato a deputado estadual, que não é o Fossá. Tá? Provavelmente vai ser alguém, uma liderança nova de Chapecó, e daqui 4 anos o PMDB construir uma alternativa real, com a identidade dos chapecoenses, não com a identidade de marqueteiro, mas sim com a identidade do chapecoense. E quando falo identidade de chapecoense, Fábio, é a identidade de São Pedro. O São Pedro precisa de um distrito industrial. A região da IFAP precisa do elevado funcionando, não hora para, hora continua, hora para, continua. Precisa na região da IFAP CEINs em horários alternativos, respeitando a carga horária dos professores. A região do Borma precisa regularizar o processo, precisa ir lá das escrituras para eles terem água potável, ter energia elétrica, para não chegar em época da eleição alguém defender que vai levar pós de energia elétrica em troca de voto. Ou seja, a alternativa calcada numa pavimentação asfáltica democrática, barata, não prometer asfalto e passar a conta para a população pagar. Né? Discutir matrizes econômicas emergentes, matrizes econômicas da educação. Somos 22 instituições superiores aqui em Chapecó que não dialogam. Nós precisamos dialogar com essas 22 instituições superiores. Precisamos ainda discutir a matriz econômica da inovação, concretizar essa matriz econômica. Precisamos de um distrito industrial de pequenas empresas para que o pequeno empreendedor possa desenvolver suas atividades em Chapecó, que é a atividade que mais emprega em nosso município. Precisamos discutir uma alternativa para que atenda a demanda do trabalhador do comércio, que ele tenha os CEINs em horários compatíveis com o horário deles. Precisamos discutir o subsídio do transporte coletivo. Quando falo subsídio, é buscar baratear sim a tarifa do transporte coletivo com o fundo de mobilidade urbana, que é do nosso mandato. E onde está agora até o fim do ano que deve sair. E as minhas propostas de subsídio já estão lá na prefeitura. Ou seja, o vereador tem que estar à altura de Chapecó. Né, e tem que estar preparado para defender pautas do tamanho do coração do nosso povo. É nesse sentido que o nosso mandato se propôs e é nesse sentido que nós tivemos e colhemos resultados das urnas, com ideias, com propostas reais. A Regina diz assim, como não tinha alternativa, eram 3 candidatos a prefeito e mais de 100 a vereador. Foram 139, né? Não, Regina. Aquela sua fala anterior. Não, Regina, eu entendo a sua posição. Tanto que o Fábio Chardon me pediu a minha análise. A minha análise, por ter vivido a minha cidade, do ponto de vista do tamanho também do meu mandato, né? Mas ter vivido também o processo eleitoral, eu senti que a população ficou carente de uma proposta diferente, uma proposta com a verdadeira identidade do povo. Essa identidade que eu acabei de falar, com respostas efetivas, não com respostas eleitoreiras. É nesse sentido. Então, é uma análise pessoal do vereador Cleiton Fossá.
né? Então é importante que se diga isso, senão daqui a pouco vão desvirtuar e vão ter uma interpretação diferente. Não, eu acho que faltou. A oposição não conseguiu passar a mensagem, né? Não conseguiu passar a mensagem da alternativa. E o povo de Chapecó é um povo seguro. Querem uma situação segura. E achou e acreditou que a continuidade do grupo que está aí na prefeitura é seguro. E decidiu. E eu respeito a escolha dos eleitores. Sua última campanha para vereador, então? Não, concordo. Se não vai a deputado, vai a prefeito na próxima, está trabalhando para isso? Não, como eu falei antes, eu acho que precisa se renovar na política, né? Então, acho que eu não penso em ser deputado, não penso em candidato a prefeito, eu penso primeiro em exercer meu mandato de vereador, mas penso que o PMDB agora tem uma missão e eu vou estar junto para nós fortalecer ainda mais, né? Fortalecer, se estruturar. O partido PMDB é um partido grande, em Chapecó é um partido respeitado, né, um partido que tem o respeito da sociedade chapecoense. As pesquisas dizem que é o segundo partido que tem uma identidade com o chapecoense, né? Então, quero dizer que a nossa missão é fortalecer o partido e, a partir do partido, que se traz a renovação na política. Então, nós vamos ter esse debate partidário, sadio, um debate partidário que visa o futuro de Chapecó. Não faço projetos pessoais, eu só faço projetos coletivos. Por isso que eu falo que o projeto coletivo passa pelo partido político. O Neuri Alves da Luz pede para o Cleiton se ele trocou de partido para ser cabeça de chapa, mas não foi, não. Concorreu a vereador, a não ser que ele esteja comentando aqui, já pensando na próxima eleição, né? Neuri, um abraço para ti. Eu não pensei dessa forma. Foi por uma decisão do meu coletivo, Movimento Coragem para Mudar, que fez uma avaliação e entendeu o recado dos eleitores. E está aí a prova, né? O vereador de oposição mais votado de Chapecó. Essas questões, o senhor fala que se elegeu sem a máquina, sem instalar posse, sem furar cirurgia, sem furar fila de cirurgia, né? Essas questões... Tem como comprovar esses acontecimentos dentro da campanha? Isso será levado adiante agora na própria Câmara de Vereadores? Eu já fiz isso durante a campanha, né? Marquei uma reunião de trabalho, está gravada na Câmara de Vereadores, no qual o médico regulador falou que existe fura-fila. Está lá gravado. Ponto. Segundo, agora, quanto vereador, eu preciso combater e identificar isso com base na transparência. Meus projetos de leis, todos eles visam dar transparência, né, e dar eficiência. Vou fazer requerimentos, vou buscar na minha função do controle social, buscar os dados e, se tiver informação, vou fazer como sempre fiz. Vou fazer as denúncias, porque legitimidade, eu respeito a legitimidade, Fábio. O que é a legitimidade? As urnas deram um recado. Beleza. Então, quero saudar aqui até o prefeito Burigon, desejar um bom trabalho a ele, né, o povo escolheu o projeto dele, né, mas também deu legitimidade para esse vereador. E escolheu esse vereador para fazer e continuar com o trabalho que ele vinha fazendo. Então, ambos temos legitimidade. E legitimidade não dá o direito de cometer ilegalidade. Legitimidade não dá o direito de cometer imoralidade. Legitimidade não dá o direito de ser antiético, né? E é nessa função que o vereador exerce de combater imoralidade, ilegalidade e a antiética, de que nós vamos estar atuando, né? Nós vamos estar defendendo uma gestão eficiente, uma gestão proba, uma gestão que vá ao encontro dos interesses do cidadão chapecoense que paga os impostos, né? Então eu não vou fazer eu digo, eu não sou vereador de oposição e nem da base governista, eu sou um vereador de Chapecó, que defende a minha cidade. Tanto horas eu vou defender minha cidade votando contra algumas situações, tanto outras horas defendo alguns projetos que vão ao encontro do desejo do chapecoense. Então, vereador tem que ser grande, vereador tem que pensar grande, tem que pensar no tamanho do coração do chapecoense. O WhatsApp, Luiz envia aqui, ainda bem que está, ele faz o registro, ainda bem que está no PMDB, se ainda estivesse no PT não acreditaria. Olha, é uma injustiça, eu não faço, viu, como é o nome do... Luiz. Ô Luiz, um abraço para ti, Luiz. Eu acho que nós precisamos avançar nesse debate, porque olha só, todos os partidos são bons, são legais, tem pessoas boas. Agora, tem algumas pessoas que vão nos partidos, e todos eles, e fazem coisas erradas. E aí é lógico que, infelizmente, fica uma marca, né? O PT foi quem mais perdeu nessa eleição no Brasil, né? Então, assim, mais a metade das prefeituras. Eu acho que tem lideranças, eu quero respeitar a liderança de todos os partidos, os filiados do PT, filiados do PSD, eu respeito todos os filiados, né? Eu acho que, assim, como eu disse antes, se eu tivesse em qualquer outro partido, eu me elegeria, porque meus eleitores ampliou porque conhecem o Cleito Fossá, conhecem o trabalho do Cleito Fossá, né? E tanto lá no PT, ou tanto no PMDB, a minha atuação é a mesma.
Eu não mudei de atuação. Eu continuei sendo o mesmo, né? E é isso que importa. Eu precisei mudar para ser o mesmo, né? Foi um dos motivos da minha mudança. Eu precisei mudar de partido para continuar sendo a atuação e continuar com a atuação que o Cleiton Fossá possuía. Você trocou de partido naquela janela, né? Uhum. Isso foi ainda esse ano. Foi? Foi, né? Naquele período, 6 meses antes, né? Você pode falar do antes e do depois, até dos dois partidos, né? Porque você estava no PT, depois mudou para o PMDB. Saíram do PMDB 2 vereadores, né, que exerciam a função, o Fidelis e o Dino. O Dino não se elegeu, o Fidelis continua na Câmara. O PMDB tinha 2 vereadores, continua com 2, mas outros 2, né? Que é o senhor e o Derli, né? Uhum. O prefeito reeleito era PMDB, saiu, foi para o PSB. Algumas mudanças aconteceram internamente no partido, alguns que deixaram, outros que entraram. PMDB, antes com o Burigon ainda, depois com a sua chegada, quem assumiu depois foi o presidente ainda, o deputado federal, o Valdir Colato, né? PMDB antes e depois, de que forma você analisa isso, de que forma você vê o teu partido hoje, que é o PMDB? O PMDB passa por um processo de renovação, né? Como eu falei antes, quando houve uma saída do lado do PMDB, e eu estava também passando por um momento de reflexão, né, e quando falo eu, é o meu coletivo, o Movimento Coragem para Mudar, estava passando por um momento de reflexão, o PMDB fez uma opção de renovar, ter processo eleitoral, se manter na oposição, né, voltar para a oposição, fez uma fala de que ninguém estaria no PMDB não teria mais cargos na prefeitura, né, e diante disso, diante da renovação e de lideranças que eram da juventude do PMDB, da JPMDB, que também tinha uma ligação com o nosso mandato, com esse movimento que eu faço parte, entraram no PMDB também, né, e querem construir algo novo. E algo novo passa por partido, não tem. Olha o movimento MBL, um exemplo, né? Querem construir algo novo na política, tem que se filiar em partido, tem que ser partidário, não existe apartidarismo, né? Na democracia, apartidarismo é uma hipocrisia, não, tem que se renovar via partido, não tem outra forma, né? E por isso que eu respeito todos, né? Eu não respeito aquelas pessoas que entram no partido e fazem negócio, são corruptos, você tem que ser expulso, né? Tanto que no PMDB tiver alguém que comete algum ato que é antiético, eu vou ter comissão de ética no partido, eu vou mandar para a comissão de ética, né? Até porque eu fui o autor da criação da comissão de ética na Câmara de Vereadores, eu fui o autor, né? Então tem que prezar por isso, né? Então eu acredito que o PMDB passa por um processo, a renovação está fazendo bem para o partido, né? O presidente Mauro Mariani, juntamente com o presidente Colato, estão dando toda a liberdade para essas pessoas novas. Antes e durante a campanha, muitas vezes. O Mauro, o próprio Colato, tem o Rodrigo, aí estão dando todo o gás, olha, renove o partido, né? Mas sempre com aquela linha do PMDB se preocupando com as cidades, né? Então, nesse sentido, eu acredito que no PMDB achavam que ia acabar, pelo contrário, saímos fortalecidos, fui o 5º vereador do PMDB mais votado do Estado, Fábio, para ter uma ideia. Né? Então, nesse sentido, o PMDB sai fortalecido, né? Acredito que nós temos uma missão de construir, primeiro, uma missão de defender a nossa cidade, defender o nosso povo. E segundo, construir um projeto a longo prazo no partido, a fim de nós constituir uma alternativa daqui 2, daqui 4 anos. O Colato é o presidente. Você gostaria de presidir a sigla aqui em Chapecó ou não? Tem que, assim, é um debate interno, ainda nós não sentamos para avaliar as eleições, o PMDB vai sentar aí nos próximos dias, né? Eu acho que isso passa por uma decisão coletiva, não é desejo pessoal do Cleiton que deve se sobrepor à vontade coletiva, pelo contrário, é o coletivo que deve se sobrepor à vontade individual, né? Então eu vou acatar isso, vou contribuir nos debates, né? Os debates são propositivos, e se o coletivo é o coletivo que vai definir, né? O coletivo, porque se tu não se organiza de forma coletiva, Fábio, tu não tem força política, né? Então, se eu tenho força política é porque eu tenho pessoas que pensam nessa linha, dessa forma, né? Então, eu acredito que esse debate passa pelo seio do partido e acredito que o Colato deu essa liberdade, está dando uma liberdade, e nós vamos discutir nos próximos dias a avaliação eleitoral de Chapecó. César Valduga te agrada no PMDB?
Olha, Existe essa possibilidade ou não? isso para mim é fofoca também, tá? Há muitos boatos, né? Eu acredito que o Valduga tem um mandato ali no PCdoB, né? Teve uma proximidade agora com o vice Gilberto, que também é do PMDB. Eu acredito que isso tem muito fofoca mesmo, não tem outra palavra para dizer, né? Não sou de convidar pessoas para um partido, pelo contrário, tem que ser uma decisão dela, né? Decisão da liderança, né? Da liderança. Então, eu acho que passa por outros fatores, né? Então, eu não posso também dizer se me agrada ou não me agrada, porque depende também de uma análise mais ampla. Agora, deixa eu fazer um registro aqui, eu já quero tocar numa outra situação, mas entrou aqui, ó, lá no Facebook da Rádio Chapecó. O Rude sempre nos acompanha, o Rude Batistella, aí a região do Rude é leste, né? É São Pedro aí, né? São Pedro. Inteligente, articulado, conhecedor do município, diz ele, pode emplacar uma prefeitura, com certeza. Manda um abraço para você. Rude, um abração, você sabe e deve conhecer o nosso mandato. O nosso mandato tem bandeiras proativas em defesa do nosso município, ainda mais na região leste, uma região leste que é necessário um desenvolvimento econômico para gerar emprego, né? Ainda mais onde vai ser o contorno leste, né? Então lá o defensor que lá sai o distrito industrial, mas para pequenas empresas, né? Tem muitas pequenas empresas que precisam de espaço para crescer em nosso município. Eu acho que o município tem a missão de desenvolver economicamente aquela região que historicamente aí foi acusado de ser certo preconceito, né, que é a grande região leste. Então, eu acredito que nós vamos ainda fincar a bandeira nessa pauta para o desenvolvimento. E é isso. O vereador precisa cumprir o que assumir com os eleitores. Graças a Deus, meus compromissos com os eleitores foi trabalho. E a partir do dia 2, agora, esse é o meu único compromisso com meus eleitores, Fábio. Trabalho. Eu fico imaginando aqueles outros que prometeram outras coisas, como cargo, facilidades, que isso não vai acabar. E muita coisa pode acontecer no futuro. Na reta final, o bicho meio que pegou, né? A chapa esquentou aí entre PCdoB e PT, né? E o PCdoB tinha como vice o PMDB e o PMDB foi colocado nessa situação. Eu estou falando daquele áudio que vazou, né? Aquele áudio aí do Pedro, que pedia voto para um candidato do 65, né? Mas isso foi lá em Erval Velho, e aí alguns grupos de WhatsApp divulgaram aqui, e pessoas que estariam ligadas, né, na candidatura do PCdoB e também do PMDB. O próprio deputado Kizé gravou um vídeo, depois postou isso em rede social, dizendo que ele não era golpista, né, porque golpistas se aliavam ao PMDB. E eu quero saber a tua visão. Esse episódio foi superado? O que um lado falou, o que o outro falou, isso fica por isso? Ou não tem, assim, conversa, digamos, pelo menos com o PT, assim, nesse momento? Como eu disse anteriormente, eu respeito toda a militância do Partido dos Trabalhadores, as suas lideranças, né, o próprio Pedro, a própria Luciane, que fez uma campanha inteligente. Tem que porque reconhecer. Você estava no PT, mas hoje você é Não, do eu PT respeito. e está no partido que eles do PT dizem que é o partido do golpista Temer. Eu acho que da mesma forma que eles não gostam de acusações seletivas, né, eu também não gosto de acusações seletivas, e eles foram seletivos. Eu acho que o Pedro se retratou nas redes sociais depois. Ele conversou conosco aqui, os dois conversaram conosco. Então eu acho assim, eu acho que eles era uma resposta que ele precisava dar. Não, mas ele citou o Valduga naquela ocasião. Foi uma resposta infeliz. Eu acho que os dois episódios foram infelizes. Eu acho que foi infeliz porque o Pedro e a própria Luciane sabem do meu mandato, sabem da minha história, né, sabem que eu não sou golpista, sabem que o professor Gilberto tem 31 anos de professor no ensino superior, foi reitor da nossa no Chapecó. Então eles sabem que nós, Gilberto, Cleito Fossá, não somos golpistas. E eles foram seletivos. Eu poderia dar uma resposta sendo seletivo também. Que eles dessem resposta referente à Lava Jato, dessem resposta ao Petrolão, dessem resposta nesse sentido. Mas não, eu acho que isso é injusto. E eu não vou fazer isso. Porque eu sou grande. Porque eu respeito. Eu não faço acusações seletivas. Agora, eles foram infelizes nessa fala. Que fizeram um discurso para a militância. Fizeram um discurso apenas para a militância. Esqueceram que fora da militância tem pessoas do bem também. Da mesma forma como eu falei agora, respeito eles. Agora, eles foram seletivos. E eu vou dar o recado, se eles não querem respostas à altura, não sejam seletivos, sejam grandes. Respeitem as outras lideranças.
como nós respeitamos o processo eleitoral. Eu argumentei o processo eleitoral inteiro essa acusação, né, que foi injusta. Foi injusta, porque eles sabem da nossa história em defesa do nosso município, em defesa da moralidade, em defesa da democracia. E várias vezes eu falei, remédio para governo ruim é eleição. Né? Eu defendo novas eleições a nível nacional. Né? Enquanto não vem novas eleições, tem que respeitar as lideranças que estão no processo legítimo também. Então, nesse sentido, que nós não podemos entrar nessa seletividade. Né? Eu poderia até discutir com eles, que eles acusavam nós de golpistas, mas eles usaram o tempo de TV do Bolsonaro, que eles tanto criticam. Né? Então, nesse sentido, não vale a pena entrar nesse cenário. Ninguém sai ganhando, né? E quem sai perdendo é Chapecó. E é um dos motivos por que não conseguiram passar a mensagem, decidiram fazer discurso apenas para a militância. Então, nesse sentido que eu sou muito tranquilo em afirmar, e agora são discursos que não criam pontes, quebram pontes, né? Então, mas mais uma vez, eu respeito todas as lideranças, mas essa fala, infelizmente, foi uma fala totalmente feliz, de que não está linkado com a história das lideranças e da nova história que o PMDB de Chapecó está criando. O PMDB de Chapecó está criando uma nova história. Uma história responsável, uma história qualificada em defesa do município. Então, nacionalizar o debate não contribuiu com o debate eleitoral de Chapecó. Quem municipalizou o debate ganhou as eleições e tem que ser respeitado às urnas. Vamos fazer intervalo, já voltamos aqui com o vereador Cleiton Fossá, faltando 11 para as 9, 20 graus, 1/10 a temperatura. Vereador Fossá, reeleito com 2.919, né? Votos na eleição agora do dia 2, no último domingo, ele pelo PMDB. Intervalo e já voltamos. Chapecó Notícias. (8h52) de volta, Chapecó Notícias no seu rádio. Estamos conversando aqui com o vereador Cleiton Fossá, do PMDB, que é vereador reeleito no município e, portanto, está aí para mais uma legislatura que inicia no mês de janeiro. Para quem se reelegeu, fica mais fácil organizar o próximo mandato? Olha, para quem tem um coletivo qualificado, organizado, competente, que pensa o bem da cidade, sempre é fácil organizar o mandato, né, Fábio? Então, tanto que hoje estou acompanhado aqui de um jornalista, 2 colegas advogados, que viveram comigo o processo eleitoral, né, e quero mandar um abraço para todos meus colaboradores que entregaram o envelope do Cleiton em mais de 90 mil residências. Um abraço apertado a todos as minhas amigas que telefonaram para as pessoas, divulgando o nosso trabalho, agendando as visitas. Um abraço apertado para todos os empresários que abriram as portas para dialogar sobre desenvolvimento econômico com os empresários, mas também discutir qualidade de vida para os trabalhadores. Né? Quero mandar um abraço apertado para todos os chapecoenses que abriram suas portas para tomar um chimarrão e nós discutir os problemas da cidade. Né? E vocês têm certeza que a visita do Cleiton foi com o intuito de buscar informações, de pedir também, eu volto naquela oportunidade, a buscar informações para depois voltar para a Câmara de Vereadores com muitas ideias. E muitas ideias vieram no processo eleitoral, Fábio. Muitas ideias. Cito a ideia de nós cobrir a pista de skate lá do Verdão. Foi uma ideia que veio agora no mandato, mas não só cobrir, mas estruturar o Verdão. O Verdão é um espaço procurado por todos os chapecoenses. É o único parque público com uma certa estrutura, mas uma estrutura que precisa melhorar. Não está muito legal a estrutura, precisa melhorar. Né? Teve também um debate sobre os animais. Eu acho que nós temos que ter políticas públicas claras sobre os animais aqui de Chapecó. Né? Eu acho que tem vários grupos, tem várias ONGs organizadas, nós precisamos unir essas ONGs a fim de uma política, criar uma política pública permanente em nosso município. Né? Então, na área de segurança, eu acho que nós tivemos uma reunião muito, muito legal com seguranças que trabalham na noite, com vigias, com o pessoal da polícia. Eu acho que nós temos que unir. Na verdade, o vereador agora sentiu a necessidade de ser o elo entre essas forças organizadas aqui na cidade. Do ponto de vista da acessibilidade, eu acho que nós temos que se aproximar das entidades que pensam uma cidade mais justa para todos, né? Igual para todos. Então, eu acho que o
processo eleitoral serviu para concretizar o trabalho que eu vinha realizando aí nos últimos anos enquanto vereador, para sentir ainda mais o desejo que o chapecoense tem em melhorar a cidade onde escolheu para morar, né? Chapecó é uma cidade acolhedora, o povo é acolhedor, o povo é maravilhoso, né? O povo só quer o bem, né? Só quer o bem para o próximo, né? Então, nesse sentido que nós, com esse sentimento, pensando bem da cidade, que vamos buscar atuar e organizar o mandato para os próximos 4 anos. O Valder diz aqui, ó. Respeito muito o Cleiton Fossá, mas discordo do desafio da estrutura. Estrutura de campanha se conquista com candidatura competitiva. Candidato a vereador que apoiei mais de perto, não era vereador, não teve influência executiva em secretaria e financiou a própria campanha com a ajuda dos amigos. Muitos até chegaram a sacrificar próprias férias para trabalhar na campanha e se acreditar no candidato, é candidatura competitiva. Se houve uso da máquina ou campanha milionária, foi de um ou outro vereador. Diz assim, Oleviano, generalizar, e digo mais, no caso dele e da coligação 6515, a divisão da oposição, notadamente da esquerda, foi definitiva para a derrota expressiva na majoritária e também na proporcional. O resultado foi construído pelos dois lados, o vencedor e o derrotado, diz aqui. Legal, Walter, olha... É o Valder Lemos. Valder Lemos, obrigado pela fala, eu respeito muito esse debate no campo das ideias, eu concordo contigo na última parte de que a divisão da oposição também foi decisiva, concordo, né? E eu acho que eu mereço também, eu acho que eu tenho que me desculpar aqui, eu acho que eu também fui seletivo e disse que todos usaram a máquina pública, eu acho que não, né? Mas a grande maioria usaram a máquina pública, né? Eu não conheço o candidato dele, né? Espero que quando conhecer eu não mude de ideia, né? Porque se eu mudar de ideia eu vou falar. Né? Então, se você me conhece, sabe que eu sou muito sincero. Né? Então, eu peço, eu não conheço o seu candidato, você não falou o nome, mas quando eu tomar conhecimento de quem for e descobrir que não usou, eu peço desculpa pessoalmente. Agora, se eu descobrir que usou, tenho certeza que vou falar também. Raquel pergunta aqui pelo WhatsApp, deixa eu só localizar aqui, porque é tanta coisa, rapaz. Mas vamos lá. Então, esse aqui é... Cadê? Eu vi o nome da Maria, está aqui, ó. O senhor não é candidato a deputado, mas não disse que o vice será. O vice, ele está se referindo, acho que é o Gilberto, né? Ou ela. Não, eu acho, Fábio. Quem fez a pergunta? Desculpa. Raquel, um abraço, se o Gilberto Raquel. Será ou não. Um abraço, Raquel. Eu acho o seguinte, eu acho que o Gilberto tem todos os predicados, requisitos, né? Uhum. Mas é um debate que o PMDB vai fazer. Agora, eu defendo que o PMDB tenha candidato a deputado estadual e deputado federal de Chapecó. Né? Há muito tempo, o PMDB de Chapecó não possui um candidato de Chapecó, deputado estadual e federal. Eu acho que nós precisamos avançar nesse debate, né? Então nós precisamos avançar, o PMDB ainda não sentou, vai sentar, e lá tem o executivo, o diretório são compostos por pessoas estritamente qualificadas, pessoas do bem, né, que com certeza irão contribuir para essa nova história do PMDB. E com certeza o PMDB vai ter. Agora o nome passa por um debate coletivo interno, né? Então acredito que o Sr. Gilberto preenche os requisitos, mas depende de um prévio debate, e ainda faltam 2 anos, né? Uhum. Bom, como a oposição vai ter que se mexer aí dentro da Câmara, porque, né? A situação já tinha antes 2/3 da casa, e agora tem um pouco, né? 16 de 21, 16-5 no placar. E de que forma vocês conseguirão mostrar serviço e fazer com que as propostas sejam aprovadas? De que forma vocês pretendem se unir nesse sentido? Vai ser assim... cada um por si, eu não sei, de que forma você está pensando aí a próxima legislatura? Olha, na verdade ainda é muito prematuro, né, pensar qualquer ação, qualquer posição agora, né, Fábio, aí repassado apenas alguns dias do resultado eleitoral. Bom, eu penso em terminar meu mandato em dezembro, eu já atingi todas as minhas propostas, né, e ainda fui à frente, criei muito mais ideias. Quero terminar o mandato prestando contas para Chapecó, dizendo que os 4 anos que fui eleito cumpri com todos os meus compromissos de vereador e fui além. Né? E durante este prazo, acho que as forças políticas vão dialogar. Como eu disse antes, o PMDB vai sentar, vai avaliar o resultado eleitoral. O PMDB passa por processo de segundo turno nas grandes capitais. Né? Acho que também isso merece uma análise estadual depois, de forma muito tranquila. Mas o Cleiton Fossá continuará fazendo uma oposição propositiva, como já vinha fazendo, né? Apontando erros, mas também apresentando soluções.
É isso que eu sempre fiz e vou continuar fazendo. Não faço a crítica pela crítica. Eu apresento uma alternativa para depois dizer, olha, aqui é o melhor caminho. É nesse sentido que eu vou reapresentar todos os meus projetos de leis que visam dar transparência à gestão pública, para que, quanto mais transparente, a população enxergue o acesso ao direito mais facilitado, né? Então, eu não vejo, assim, a oposição, número e tal. Eu ouso dizer que na eleição, nesses 4 anos, mesmo a oposição sendo minoria, todos os debates a oposição ganhou. Todos os debates a oposição ganhou. Perdemos no voto. Mas do ponto de vista dos argumentos, do ponto de vista de defesa da cidade, nós ganhamos. A oposição conseguiu emplacar uma CPI, né? E CPI no qual provei as irregularidades, até hoje não quiseram sentar na minha frente para debater o voto. Né? Aliás, eu acho Fugiram. que eles se passaram assim no regimento interno, que o regimento interno exige 7, né? Só que a casa era menor, né? Era menor. E aí aumentou o número de vereadores. Então é nesse sentido. Mas assim, ó, eu acho que... Aliás, mexeram nisso ou não? Continua lá o mesmo nível? Continua. Então, nesse sentido que eu acredito que os desafios são grandes, né? E continuar sendo o Cleito de Chapecó, continuar sendo o mandato que aonde é chamado ele vai, aonde é preciso se posicionar, se posiciona. O bom de ser um político que não deve nada para ninguém é isso, é ter essa liberdade de vestir a camisa do povo chapecoense, não só torcer pelo Verdão, mas torcer também lá pelo povo dos bairros, né? Que lutam para ter mais qualidade de vida. Então, continuar sendo esse mandato que, como eu falei em várias visitas, Fábio, Chapecó me deu a oportunidade de viver a minha cidade 4 anos. E o que é viver a minha cidade? É viver as angústias e viver o amor que o chapecoense tem pela nossa cidade. E as angústias é por uma cidade melhor. É nesse sentido que nós vamos buscar. Melhorar a qualidade de vida, seja no transporte coletivo, seja na saúde, que no ponto de vista tem que ser transparente, se enquanto não é transparente vai beneficiar apenas alguns, né? Do ponto de vista da educação, nós não podemos também trabalhar a educação como moeda de troca. Eu acho que vagas em creches têm que ser de forma total e horários compatíveis com o trabalhador para que o empregador tenha condição de ter empregado de forma mais tranquila. Nós temos que avançar no subsídio do transporte coletivo para baratear a tarifa de transporte. Né? Precisamos avançar também na tarifa do esgoto, que eu acho um absurdo. O esgoto... 16 de 21, 16-5 no placar. E de que forma vocês conseguirão mostrar serviço e fazer com que as propostas sejam aprovadas? De que forma vocês pretendem se unir nesse sentido? Vai ser assim, cada um por si? Eu não sei, de que forma você está pensando aí a próxima legislatura? Olha, na verdade ainda é muito prematuro, né, pensar qualquer ação, qualquer posição agora, né, Fábio? Aí é passado apenas alguns dias do resultado eleitoral. Bom, eu penso em terminar meu mandato em dezembro, eu já atingi todas as minhas propostas, né, e ainda fui à frente, criei muito mais ideias. Quero terminar o mandato prestando contas para Chapecó, dizendo que os 4 anos que fui eleito cumpri com todos os meus compromissos de vereador e fui além. Né, e durante este prazo, acho que as forças políticas vão dialogar. Como eu disse antes, o PMDB vai sentar, vai avaliar o resultado eleitoral. O PMDB passa por processo de segundo turno nas grandes capitais, né? Acho que também isso merece uma análise estadual depois, de forma muito tranquila. Mas o Cleito Fossá continuará fazendo uma oposição propositiva, como já vinha fazendo, né? Apontando erros mas também apresentando soluções. É isso que eu sempre fiz e vou continuar fazendo. Não faço a crítica pela crítica. Eu apresento uma alternativa para depois dizer, olha, aqui é o melhor caminho. É nesse sentido que eu vou reapresentar todos os meus projetos de leis que visam dar transparência à gestão pública, para que, quanto mais transparente, a população enxergue o acesso ao direito mais facilitado, né? Então, eu não vejo, assim, a oposição, número e tal. Eu ouso dizer que na eleição, nesses 4 anos, mesmo a oposição sendo minoria, todos os debates a oposição ganhou. Todos os debates a oposição ganhou. Perdemos no voto. Mas do ponto de vista dos argumentos, do ponto de vista de defesa da cidade, nós ganhamos. A oposição conseguiu emplacar uma CPI, né? E CPI no qual provei as irregularidades, até hoje não quiseram sentar na minha frente para debater o voto. Né? Aliás, eu acho Fugiram. que eles se passaram assim no regimento interno, que o regimento interno exige 7, né?
Só que a casa era menor, né? Era menor. E aí aumentou o número de vereadores. Então é nesse sentido. Mas assim, ó, eu acho que... Aliás, mexeram nisso ou não? Continua lá o mesmo? Continua. Então, nesse sentido que eu acredito que os desafios são grandes, né? E continuar sendo o Cleiton de Chapecó, continuar sendo o mandato que aonde é chamado ele vai, aonde é preciso se posicionar, se posiciona. O bom de ser um político que não deve nada para ninguém é isso, é ter essa liberdade de vestir a camisa do povo chapecoense, não só torcer pelo Verdão, mas torcer também lá pelo povo dos bairros, né, que lutam para ter mais qualidade de vida. Então continuar sendo esse mandato que, como eu falei em várias visitas, Fábio, Chapecó me deu a oportunidade de viver a minha cidade 4 anos. E o que é viver a minha cidade? É viver as angústias e viver o amor que o chapecoense tem pela nossa cidade. E as angústias é por uma cidade melhor. É nesse sentido que nós vamos buscar melhorar a qualidade de vida, seja no transporte coletivo, seja na saúde, que no ponto de vista tem que ser transparente, se enquanto não é transparente vai beneficiar apenas alguns, né? Do ponto de vista da educação, nós não podemos também trabalhar a educação como moeda de troca. Eu acho que vagas em creches têm que ser de forma total e horários compatíveis com o trabalhador para que o empregador tenha condição de ter empregado de forma mais tranquila. Né? Nós temos que avançar no subsídio do transporte coletivo para baratear a tarifa de transporte. Né? Precisamos avançar também na tarifa do esgoto, que eu acho um absurdo. O esgoto, na página da Câmara de Vereadores, o placar das votações, os temas estarão lá. E a população precisa saber como que o vereador se posiciona. Né? De que forma ele se posiciona e por que ele se posiciona. Né? Eu acho que tem que estar lá, eu acho que nós temos que avançar nessa publicidade. Eu acho que a Câmara de Vereadores precisa avançar na TV Câmara também para conseguir gerar mais conteúdo local. A Câmara de Vereadores, Fábio Jardon, e eu falo isso porque os meus outros colegas 20 também têm suas contribuições e contribuíram muito em conteúdo, né? Em que pese o nosso mandato está muito também à frente em relação a vários conteúdos, né? E aí nós temos uma estrutura que consiga se comunicar com a imprensa de forma eficaz, né, de forma permanente, e também com a população. Eu acho que a TV Câmara aí vai poder contribuir muito para que o chapecoense acompanhe a postura, acompanhe o currículo, acompanhe a posição de cada vereador a partir de agora. Sessões são transmitidas, né? São pela internet, né? Pela internet, mas nem todos acompanham. Agora, se tiver uma TV e tiver uma câmara, TV Câmara, que gere muito conteúdo, a imprensa vai ter mais conteúdo, né? A imprensa vai ter mais conteúdo local. Agora esse projeto já está em andamento? Eu apresentei isso quando fui primeiro secretário da casa. De que forma né? poderia ser feito isso? Parceria com a Assembleia? Com certeza, a Assembleia já falou que coloca à disposição uma certa estrutura. Eu acho que isso vai ao conto da transparência, não é um direito do povo ter acesso ao poder legislativo. Né? Então nós temos que avançar nesse tema. Muito bem. Quero lembrar que as entrevistas aqui, pelo menos as de maior repercussão, a gente disponibiliza também no nosso canal, no canal da Rádio Chapecó lá no YouTube, né? E a gente compartilha isso também via site, via rede social, e elas podem ser acessadas e depois também ouvidas, né, em outras oportunidades, assim, da forma como o nosso ouvinte deseja. Deixa eu ver o que está entrando aqui. Tem uma declaração tua aí, né, sobre aquela acusação aí de golpismo, né, e também discurso, né, seletividade que o PT, por exemplo, tanto condena, né? Mas o Valder só afirma aqui, verdade, dizer aqui que a gente também está fazendo isso aqui ao longo do programa, algumas declarações, né, dos nossos entrevistados já vão aí para a rede social e as pessoas... Legal, Walter, é isso, tem que ser... Eu acho que a liderança política, e principalmente o parlamentar, precisa ter cuidado no que fala, né? E reconhecer quando fala demais e voltar atrás, né? Eu não tenho problema nenhum disso. Tanto que no teu posicionamento antes eu fui muito claro, né? E dessa forma, ser seletivo, eu tenho que diferenciar. Não podemos colocar todos os bons políticos na panela dos maus políticos. Nós precisamos diferenciar. Se nós queremos renovar a política, nós precisamos diferenciar a liderança, né? E que essas lideranças consigam emplacar a renovação nos partidos políticos, né? É nesse sentido que nós vamos encarar esse novo momento que o PMDB de Chapecó passa. Vereador, obrigado pela presença aqui no programa. Conversaremos muito, com toda certeza, agora
nesse período também pós-eleição, falando dos trabalhos, né? Da Câmara de Vereadores. Com certeza, quero agradecer aqui o espaço da Rádio Chapecó, toda a equipe. Fábio, essa entrevista democrática que sempre tem aqui na Rádio Chapecó. O senhor gastou quanto na campanha? Eu gastei menos do que previsto na lei, só que o pessoal está fechando até dia 10. Né? Até dia 10, aí o povo está fechando ainda. É nesse sentido que eu quero agradecer aqui toda a Rádio Chapecó, mas eu quero dar um abraço apertado a todos os chapecoenses, né, que com certeza enxergam no mandato do vereador Cleito Fossá a esperança, uma esperança de uma cidade melhor, a esperança de uma cidade mais justa, uma esperança de uma gestão pública mais eficiente, e é com esse espírito de esperança que nós vamos estar atuando nos próximos 4 anos. Obrigado. Obrigado, vereador Cleiton Fossá do PMDB conosco. Tem mais um intervalo, né? E aí depois, só para dar o tchau aqui, já pegando alguns minutinhos do Casimiro 910, 21 graus a temperatura. Chapecó Notícias.